Vamos então continuar com a leitura do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Este livro foi organizado por Abel Glasser, orientado pelo espírito de Caibar Schutel. Capítulo 32. As consequências do suicídio. No abismo trevoso dos suicidas, uivos guturais e soturnos são ouvidos a todo instante, enquanto variação entre calor e frio, angustiando os habitantes da região, são frequentes. As entidades não conseguem enxergar absolutamente nenhuma luz e vivenciam uma sensação de queda constante no tempo e no espaço. O ar parece viciado e pútrido. Figuras horrendas e deformadas vagam pela escuridão sem rumo e sem esperança. Subitamente flamejam as mais grotescas chamas de fogo que transformam o covil em uma enorme fornalha, quase sem condições de suportabilidade. Ainda assim permanecem as trevas e o sofrimento é inevitável. Pouco depois, um frio congelante invade o ambiente sem proporcionar um minuto de sossego aos seres que se acomodam em cavernas para tentar um repouso, praticamente impossível nessa região. Infelizes, criaturas esgargalham-se da própria desgraça, encenando um quadro pessimista e lúgubre. Eis a representação mais próxima do choro e do ranger de dentes. Eu faço um parênteses aqui, convido a todos a lerem o livro Memórias de um Suicida, que eu já fiz a leitura e está aqui no canal. Ali temos todo o livro tratando do assunto. Continuando. Nesse ambiente inamistoso encontra-se Eustáquio, dentre suicidas e dementados, vagando sem rumo pelos cantões fétidos da escuridão impiedosa das fossas umbralinas. Regenera-se no convívio obrigatório com seres do mesmo estágio vibratório. Sofre como nunca havia experimentado antes. Porém, depura pouco a pouco o seu adoentado perispírito. Dia após dia, durante 70 longos anos, o suicida que fora, nobre e famoso, espia erros graves do seu soturno passado. 70 anos ele ficou ali. Após extenso estágio nas escobiculadas zonas abissais, Eustáquio passa a viver em um vale assemelhado à cratera de um vulcão inativo, cercado por montanhas rochosas e sem qualquer vegetação. Alguma luz já é possível de ser visualizada, para alento de alguns e temor de outros, que se acostumaram com a cegueira. O ambiente é árido e o clima mantém-se mais constante e quente, imperando o ar rarefeito, mas estável, embora desagradável. Permanece a falta de noção a respeito do tempo e do espaço. Os espíritos vagam num latente estado de torpor e sonolência, culminando em um mal-estar generalizado e perene. Os suicidas aglomeram-se nessas montanhas sem qualquer organização ou liderança. Não há construções ou projeções mentais que simulem cidades. Em agonia profunda, caminham na espelunca a que foram lançados pelo mau uso do seu livre-arbítrio, levado às últimas consequências. Possuem sensações de fome e sede, tal como se estivessem encarnados, o que lhes agrava o estado de ansiedade e insatisfação. Fisionomia doente, um pouco mais consciente, embora revoltado, Eustáquio inicia uma retrospectiva de seu passado. Ao seu lado, passeiam despreocupados suicidas que se deixaram aprisionar em um invólucro perispiritual deformado e monstruoso, formando um universo dantesco. Seu choro e sua tristeza nessa região constituem parte do cenário, de modo que os lamentos não são ouvidos por nenhuma criatura. Decorrem anos nesse processo, quando surge na consciência a veia ativa do remorso, iluminando de algumas ideias e fragilizando o seu coração. Continua, no entanto, sentindo-se injustiçado, fatigado de remordimento, ainda nutrindo mórbidos pensamentos, sente-se incapaz de alterar a sua precária situação. Avançando em suas reflexões, percebe que já viveu iguais sensações terríveis em seu passado e conclui estar sendo castigado por atos precipitados que tenha praticado. Começa a regenerar-se, porque é através dos pensamentos, meus amigos, através daquilo que sentimos, que a gente consegue
ir diluindo essa situação e subindo, entre aspas, na condição espiritual. Eustáquio, decorridas 7 décadas, ou 70 anos, afatigado de seus sofrimentos, refeito em parte de seus inconformismos, eleva por alguns minutos o seu pensamento, aquele que um dia serviu-lhe de exemplo e amparo de sua infância e adolescência em Dijon. Lembra-se da figura amorosa de Jesus, retratado fielmente pelos ensinamentos proveitosos de seu mestre Paul. A prece simples, mas sincera, consegue estabelecer comunicação com o mundo exterior. Auxiliado por um grupo de orações da cidade de Lyon, que costuma reunir-se em uma velha igreja para discutir as belas lições do Evangelho, Eustáquio consegue desprender-se dos grilhões escuros do umbral. Um caminho de luz invade as trevas do seu coração. Enquanto os encarnados oram a Jesus pelas almas errantes, pelos irmãos sofredores, mentores de cidade espiritual obtêm autorização para resgatar Eustáquio. Ele parte feliz para o posto de socorro de Alvorada Nova. Vocês mais uma vez percebem, todos aqueles que leram as obras de André Luiz e outras obras similares, percebem que enquanto a pessoa não eleva seu pensamento a Deus, a Jesus, não eleva seu pensamento com atitudes nobres, ele não consegue sair desse torpor. E só ele pode sair de lá. Ele só pode ser resgatado, nós só podemos ser resgatados quando a gente abre a porta para a luz. Nós que temos que fazer isso, não é ninguém. Aqui temos uma nota do Abel Glasser. A par dos resgates diretos que se fazem anualmente nas reuniões espíritas em todo o globo, de forma ostensiva por intermédio do mecanismo da incorporação, existem os resgates indiretos que ocorrem por vezes com apoio das preces e vibrações sinceras que se possa dirigir ao alto em qualquer culto e que representam um dos importantes aspectos da interação entre os dois planos da vida. Atentem, qualquer culto. O plano espiritual não é espírita. Todo e qualquer gesto religioso, todo e qualquer gesto divino que eleva a espiritualidade serve para ajudar uma pessoa e para ajudar a nós mesmos. Então, nada de achar que tem que ser essa ou aquela religião. Todas as religiões são boas. Continuando. Num irado ambiente, ele desperta de sono profundo. Desculpa, gente. Num irado ambiente, ele desperta o sono profundo e recebe de pronto a agradável visita de uma enfermeira. Eustáquio, meu bom amigo, como se sente hoje? Rosana, há quanto tempo não a vejo? Parece-me somente algumas horas. Podemos dizer, sem chances de errar, que alguns séculos se passaram desde o nosso último encontro. Você foi resgatado em 1286. Pela sua ficha, o caso foi grave, o seu sofrimento é bastante intenso. Por isso, está aqui conosco há 5 anos. Somente agora houve autorização para retirá-lo da Câmara. Então, meus amigos, olha só, ele ficou 70 anos lá, no umbral. No umbral profundo dos suicidas. Depois de muito tempo, ele conseguiu ser resgatado por um pensamento sublime que teve. E está há 5 anos dormindo. Olha só quanto tempo perdido. Observe que o seu preparo melhorou. A sua capacidade de rememorização e entendimento está mais aguçada. Fico feliz por estar de volta. Ingressa no quarto o Dr. André, médico do posto de socorro número 5. Eustáquio, percebo que a presença de Rosana lhe serve de bálsamo. Vamos caminhar um pouco juntos? Precisamos conversar. Instalado em uma cadeira magnética flutuante, pairando a cerca de 20 centímetros do chão, Eustáquio é conduzido a uma sala e colocado em frente a uma imensa janela, de onde pode vislumbrar todo o belo jardim do posto. Há tantos anos não vejo uma obra tão magnífica da natureza. As flores coloridas, o verde das folhas são deslumbrantes.
pena não darmos valor a eles quando temos em nossas mãos. Não é, meus amigos, que isso nos sirva de alerta. Vocês estão prestando atenção na natureza à sua volta? É preciso, é importante, é reconfortante. Continuando. Lembre-se de que estamos ainda em zona umbralina densa. Embora o posto avançado de nossa colônia, em Alvorada Nova, as cores são mais vivas e brilhantes e respira-se um ar mais puro e revigorante. É verdade. Quando poderei seguir viagem até a cidade? Não há possibilidade de retorno à colônia, Eustáquio. Você deverá reencarnar imediatamente, partindo daqui em busca de uma nova vida, a fim de regenerar-se. Lembre-se que seus erros foram muito graves na última existência. Não me sinto preparado a voltar, Dr. André. Acredito que será desnecessário. Eu não tenho o mesmo jeito. Não fale assim, Eustáquio. Nenhuma criatura de Deus é irremediavelmente errada. Todos têm possibilidade de recuperação, bastando aproveitar a oportunidade que a reencarnação proporciona. Mas eu não consigo mudar meu comportamento. Quando volto ao plano material, sinto-me atrelado aos meus vícios de sempre. Calma, meu amigo. A sabedoria divina nos prepara muitas vezes um cenário apropriado aos nossos reclames e auxilia-nos a errar menos. Como assim? Você voltará à carne, Eustáquio, embora desta vez longe da riqueza e do poder. Suas fontes de maiores desvios. Terá menos chances de erros e poderá exercitar melhor o seu livre-arbítrio. Meus amigos, é assim que as coisas são. Alguns meses antes do reencarne, Eustáquio assiste às palestras no auditório do posto de socorro, tendo ao seu lado Rosana e Anita, duas enfermeiras que lhe acompanham o tratamento. O tema do encontro e o suicídio. Os espíritos presentes ouvem atento as informações que são passadas pelos orientadores. Ao final de cada um dos participantes, todos deixam os laços da carne, colocando fim à própria vida. Recebem uma minúscula caixinha de cristal, onde consta no seu interior a anotação do tempo que faltava na crosta para o desencarne natural, que foi frustrado pelo suicídio. Atônito, Eustáquio constata que, em seu caso, faltavam apenas 8 meses para deixar o plano material. Por causa de 8 meses, meus amigos, ele passou 75 anos parado. Vejam só que desatino. Eustáquio chora e é amparado por Anita, deixando o auditório. Recorda-se do imenso sofrimento que viveu no umbral. Promete a si mesmo jamais retornar àquela situação angustiante em zonas trevosas. Sente-se cada vez mais preparado a deixar o plano espiritual, abraçando a trajetória que o aguarda. Em 1291, revigorado espiritualmente, reencarna cônscio da responsabilidade de estar iniciando uma reencarnação alternativa. Meus amigos, sinceramente, eu já perdi a conta de quantas vezes Eustáquio veio à Terra e voltou. Já perdi a conta. Eu já perdi a conta. Mas nós estamos aprendendo, não é mesmo? Com a trajetória do Eustáquio, nós tomamos para nós esses ensinamentos, para que nós não erremos mais e mais todas as vezes. Foi um prazer estar aqui na companhia de vocês e eu aguardo todos no nosso próximo capítulo.